O TV Câmara Entrevista está de volta. Nosso tema de hoje é autoconhecimento. Estamos recebendo e conversando aqui com a psicóloga Raquel Marques, falando sobre esse tema. No primeiro bloco, entendemos um pouquinho da base, aliás, mais do que da base, né? Nos aprofundamos bastante nesse assunto. Mas algo que você falou interessante, Raquel, que eu gostaria de retomar aqui é com relação às emoções, né? Desde pequenininhos, estávamos conversando aqui até no intervalo, desde pequenininho a sociedade parece que nos impulsiona, principalmente os homens, né? É uma impressão que eu tenho, não sei se você realmente tem essa mesma impressão, da questão de reprimir as emoções. O quanto isso é prejudicial para o ser humano, que vem lá desde pequenininho. O menino não pode chorar, a menina é mais chorona, então ela pode se expressar mais. Como é que isso influencia na vida do ser humano? A nossa sociedade, vivemos uma sociedade machista. E essa questão de impor que o menino não pode chorar, você está reprimindo as emoções dele. E na vida adulta ele também vai fazer isso. Ele vai tentar se esconder, né? Vai tentar reprimir isso. Isso não é bom para a psique dele. Os homens, eles esperam muito dos homens, né? E tem essa pressão social. Imagina, você quer chorar, você está triste, mas você não pode, porque senão você vai parecer fraco, você vai parecer um cara deprimido, um cara negativo. O que as garotas vão pensar de você, né? Mas isso daí não tem nada a ver. É um pensamento que a gente precisa eliminar. Não faz bem para o ser humano, né, homem e mulher, reprimir suas emoções. Você tem que sentir suas emoções, deixar elas vir, né? O autoconhecimento é isso. É você entender aquilo que você está sentindo, aquilo que está dentro de você. Muitas vezes você fala do outro, mas é uma emoção tua. Por que aquilo me deixou frustrado? O que está dentro de mim que está remexendo aqui e eu estou identificando no outro? Estou me identificando no outro. A partir do momento que você se identifica, você sente uma emoção correlata. Então, é primordial do ser humano entender as suas emoções. O que elas representam para você nesse momento da tua vida. Autoestima, autoconceito, autoeficácia, isso tudo faz parte do autoconhecimento. A gente às vezes tem uma certa impressão de que assim, a sociedade já nos impulsiona a questão da busca pelo conhecimento, né? O conhecimento ele é importante, mas a ação daquilo, da ação da vida, né? A ação que vai produzir realmente resultados. E o que a gente vê, por exemplo, são pessoas que realmente têm um grande conhecimento, mas que existe um certo descontrole na parte emocional. Qual a correlação que isso tem e quais são os efeitos que isso pode causar na sociedade como um todo, seja em casa, seja no convívio familiar, seja no convívio profissional? Bom, quando você fala de autoconhecimento, você está falando de um olhar, de uma perspectiva interna, né? Quando você fala para o outro que você está se identificando com aquilo que ele está falando para você, é porque você está sendo sincero com você mesmo. Mas repete essa pergunta, você perguntou muita coisa junto. É com relação às pessoas que adquirem um certo conhecimento, um grau de instrução, ou seja, um conhecimento da vida, de causa, mas que não conseguem controlar suas emoções e que isso pode afetar, seja em casa, seja no trabalho, na vida como um todo. Tá. O que pode afetar? Muitas coisas, né? Quando você reprime os seus sentimentos, essa fuga, você pode ir para as drogas, você pode ter uma depressão profunda, você pode acabar sendo violento com alguém dentro da sua casa, causando uma violência doméstica. É diferente sabedoria de conhecimento, né? O conhecimento a gente adquire ao longo do tempo. A sabedoria é como você usa esse conhecimento. Então, isso é o mais importante. A gente não nasce pronto, como diz o Cortella. Nós não nascemos prontos, então a gente vai se fazendo ao longo do tempo. É isso que a gente tem que entender. Temos que procurar evoluir, ser melhores, ter consciência dos nossos atos, do que a gente pensa, do que a gente sente. E é só olhando pra gente, não é pro outro, que a gente vai se conhecer.
pegando como base essa frase que você falou, de acordo com que a gente vê pessoas com grandes transtornos, né? Seja na questão de depressão, de bipolaridade, outros mais, a gente está diante de uma sociedade com autoconhecimento, mas com pouca sabedoria, podemos chamar assim? Sim, tem muito conhecimento aí e pouca gente sabendo usar. Não adianta você ser inteligente, ser racional e você não ter a sensibilidade, a compaixão de lidar com o outro, você ser empático. A empatia é muito importante hoje, na sociedade de hoje. E as pessoas não têm empatia. A empatia é a habilidade de você se colocar no lugar do outro. Você sentir aquela emoção, aquele sentimento que a pessoa está sentindo. Você se colocar, você ter compaixão por ela. Isso é uma pessoa empática. E em qualquer lugar que você trabalha, você precisa de empatia. Você precisa ter essa habilidade, essa sensibilidade. Como é que você vai? Como é que foi seu dia? Chegar em casa, um pai de família, ter uma conversa, né, familiar com seus filhos. Como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia, esposa, né? O que aconteceu? Por mais que ela ficou em casa, mas perguntar, ter interesse pelo outro, né? A pessoa empática, ela tem interesse pelo outro. Ela não fala só dela. A pessoa que não tem empatia, ela só quer falar dela, porque só ela que importa. Na realidade, importa sim, a gente tem que se amar em primeiro lugar, mas a gente também tem que amar o outro. A gente está aqui para ajudar o outro, uma sociedade. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos nos relacionar, nos conectar, e relacionamento é conexão. Você faz um trabalho específico, né, com alguns dependentes químicos, tem uma área específica que você trabalha na questão dos transtornos. Como identificar que o comportamento, a falta do autoconhecimento, ela tende a ir para algum tipo de transtorno? Como identificar isso e qual a relação que existe? Os dependentes químicos, a maioria não se conhece. Por quê? Porque eles foram reprimidos, muito reprimidos na infância, às vezes não tiveram afeto, eles não sabem lidar com as emoções. E quando você não sabe lidar com alguma coisa, é lutar ou fugir. Então, a maioria das pessoas busca a fuga. Então, bebe, vai pro bar. Por que eu vou pra psicoterapia se eu posso beber no bar com os meus amigos? Mas você não vai estar resolvendo o seu problema. Então, é complicado essa questão, porque as drogas, elas acabam reprimindo aquela dor emocional que a pessoa sente. Ela quer reprimir. Só que a repressão é como se fosse uma bola na piscina. Você afunda a bola, mas uma hora ela vai emergir na sua cara e vai vir com força total. E aí que vem a somatização dos problemas, que você começa a sentir no corpo doenças físicas, né? Acabam muitas vezes com transtornos. A psicopatologia, na questão da dependência química, as drogas, elas afetam, né, o sistema límbico, que é onde ficam as emoções, né, a amígdala, enfim. E o que acontece? As drogas é como, se você for ver um cérebro de uma pessoa que usa cocaína, fica preto, ela não volta a ser o que era. E afeta as emoções, então a pessoa fica insensível, a pessoa fica sem sentimentos mesmo. Pode até levar a um transtorno de conduta, né? É muito complicado isso. Ou se ela tem alguma tendência já na família, né, genética, ela pode desenvolver essa doença com o uso de drogas. Mas remédio também é droga. E as pessoas também estão viciadas em remédios, né? Há uma patologização hoje sobre... tudo virou transtorno, tudo virou... A gente trata com medicamento. Só que o problema é que se você está tratando com medicamento, é só a doença ali. E a causa? O que causou? Você precisa ir mais fundo para tratar realmente o que está por trás. É como se fosse um iceberg. Você vê ali a ponta do iceberg, mas você não vê o que está embaixo. O remédio é isso. É possível, de repente, afirmar também que além da patologia voltada para a parte das drogas, da dependência química, as pessoas também
tem aquele tipo de comportamento de que não consegue viver na sociedade, ou seja, as pessoas começam a ser descartáveis. Em algum momento ela é boa, naquele outro momento ela deixou de ser boa por conta de um determinado comportamento, e talvez não é nem por culpa daquela pessoa mesmo, mas sim por conta daquilo que você compreende que aquela pessoa é. Ou seja, existe hoje, naquilo que a gente vive, de repente uma patologia voltada realmente para o tratamento de pessoas, de você enxergar muito mais evidente o problema em outras pessoas, e aí são pessoas que não conseguem manter um relacionamento, seja ele um relacionamento conjugal, familiar, um relacionamento no próprio trabalho, enfim, existe esse tipo de comportamento ou esse tipo de transtorno e também precisa ser tratado? Sim, o Dr. Gottman, ele fundou o Laboratório do Amor. Ele fala sobre os relacionamentos, que precisa do sistema de amizade, o sistema de conflito. O que acontece? Os relacionamentos, eles fundam, né, é a base, a estrutura. Então, se você não se relaciona com as pessoas, com os outros, alguma coisa está faltando ali em você precisa trabalhar aquilo. Relacionamento, nós precisamos nos relacionar. Isso é muito importante. E a comunicação é muito falha hoje em dia, principalmente na escuta, nos feedbacks, né? Em vez de você chegar já criticando, crítica é o quê? O Dr. Gottman, ele fala, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. É o criticismo, a obstrução, o desprezo. Então, o que acontece? Quando você está desprezando alguém, você pode desprezar num olhar, você pode desprezar numa fala. O criticismo, você só olha as críticas, né? Você só... O que ela tem de negativo? Você vai lá e aponta, né? Em relação à personalidade da pessoa. Você não para nem um minuto para falar, poxa, talvez ela teve um dia difícil, né? Então, obstrução. A maioria dos homens são obstrutores. O que acontece? Eles se fecham, eles não querem falar sobre o assunto. É mais fácil se fechar, mas sinaliza para o outro, né? Tem um antídoto para isso. Sinaliza que eu escutei o que você falou, mas agora não é o momento para a gente conversar. Vamos conversar depois, quando eu estiver melhor. Mas você está entendendo o que está acontecendo com você, você está ficando irritado, você está ficando emotivo. Olha, agora não é o momento certo para eu conversar com você sobre esse assunto. Então me respeita, depois a gente volta a conversar. Mas você está sinalizando para o outro que você respeita ele, você não ignora ele. Né? Então, a gente precisa entender que nas relações tem o criticismo, tem a obstrução, tem o desprezo. A gente precisa entender melhor das emoções para poder ir contra, né, algum comportamento improdutivo que a gente está tendo. Agora, se você não tem consciência do que você sente, do que você pensa, como que você vai querer controlar alguma coisa? Você não controla nem seus pensamentos. Muito bem, nós estamos falando aqui com a psicóloga Raquel Marques. Nosso tema de hoje é autoconhecimento. Raquel, você citou algo interessante com relação ao comportamento do homem, que é diferente realmente do comportamento da mulher. Normalmente a mulher ela é mais expressiva, ela mostra mais emocional, e o homem, quando entende isso, ele até compreende, mas naquele momento que ela está, de repente, ali passando o seu sentimento, o homem está absorvendo aquilo, está querendo pensar, ele vai mais para a parte racional e ela no emocional, e aí existe o conflito, porque ela quer colocar as emoções dela, quer que ele compreenda, e ele quer entender o que está acontecendo para depois falar. Existe um conflito na questão de momento de expor ali as suas emoções. Como contrabalancear isso, né, de maneira correta para o relacionamento, que isso se aplica também no momento de trabalho, no momento, no relacionamento entre os amigos. Como, digamos, colocar assim, olha, eu respeito o que você está sentindo, mas eu quero entender melhor para poder te passar. São tempos diferentes. Como trabalhar essa questão tempo dentro dessa diferença que existe? Sinalizando para o outro, em primeiro lugar, que você escutou, só que você não está pronto para falar. Você respeitar o espaço do outro. As pessoas julgam muito. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Tentar olhar a situação de fora, de cima, né, com uma postura neutra. Em vez de já ir julgando, tentar ver todos os lados da moeda, né? Todas as situações você pode ver de várias maneiras. Agora, a maneira que você vai ver a situação está relacionado também às suas crenças, ao que você já viveu, às suas experiências passadas.
se elas foram boas ou ruins, se você está carregando o seu passado, você não deixa o passado atrás, você está carregando ele, né? Isso te impede de viver o presente e planejar um futuro. Então, para você se relacionar com as pessoas, você precisa olhar para a sua forma de se comunicar. Você precisa ser inteligente emocionalmente. As mulheres, elas têm uma necessidade de falar maior do que o homem, mas elas só querem falar. A maioria das vezes, elas só querem ser escutadas. E os homens, muitas vezes, não têm paciência, porque eles tiveram um dia cheio no trabalho, eles não querem escutar mais problema. Só que ela ficou, de repente, o dia inteiro esperando o marido chegar para poder conversar e aí não tem o diálogo. Então, ela se frustra. Porque, poxa, ninguém me escuta, ninguém conversa comigo. Então, as pessoas querem ser escutadas. E a gente precisa trabalhar uma habilidade que você não nasce sabendo, mas você pode adquirir ao longo do tempo. Escutar o outro. Ou seja, escutar não quer dizer também que ele tem que falar naquele momento. Então, preciso, de repente, a dica fica para que a mulher fale e o homem escute, mas que ela também compreenda que é aquele momento dela falar e o dele de escutar. Sim. Em outro momento que ele vai falar, pode ser de repente isso. Se ele não está querendo escutar, olha, sinaliza, eu não quero, agora não é o momento. E ela vai precisar respeitar isso. Né? O meu limite acaba quando começa o teu. Eu preciso respeitar o seu limite. Se você não está no humor de escutar agora, eu preciso respeitar isso. E não forçar a barra, né? Agora, falando um pouquinho na questão do comportamento das pessoas, a timidez, a introspecção. A gente vive num momento, numa era agora, onde todos estão ali presentes e vivos na internet. Vemos muitos textos que as pessoas pegam, normalmente do Ctrl+C, Ctrl+V e publicam na sua página, mas no relacionamento pessoal, quando encontra com alguém, a pessoa é tímida, quieta, calada, introspectiva. Como avaliar esse comportamento e quão prejudicial né, a questão da timidez e introspecção no mundo que a gente vive para realmente você colocar suas emoções? Timidez é um traço de personalidade. A introspecção, ela é boa no autoconhecimento. Quando você acha que a timidez é excessiva, você não consegue se relacionar, você precisa de uma ajuda profissional. Agora, a introspecção é você reservar um tempo para você olhar para você, né? Você começar com esses questionamentos, investigar o que se passa pela sua mente. Muitas vezes eu pergunto para os pacientes, o que está passando na sua mente agora? Não sei. O que você está sentindo? Não sei. Não sabe nem denominar o que é, quais são as emoções que a pessoa sente. E a pessoa realmente não sabe nesse momento, quando ela está respondendo? Elas não sabem o significado. Cada emoção traz comportamentos físicos também, né? Fuga, raiva, o medo, por exemplo. Você tem medo de alguma coisa, você levanta, se assusta, quer ir embora. Você se trava, fica tenso, né? Muitas vezes o batimento acelera. Então, tudo que você sente, o seu corpo vai sentir também. Certo, já estamos caminhando aqui para o finalzinho. Agora, um outro detalhe da questão do autoconhecimento, as pessoas têm com relação a isso, é alcançar a cura. Muita gente quando para se avaliar, fala, eu estou doente porque esse tipo de comportamento, se eu sou introspectivo, ou se eu sou tímido, eu preciso mudar isso é uma doença. De fato, a pessoa deve enxergar isso, não é uma doença, realmente, esse meu comportamento, ou quando isso se torna uma doença, de fato, o tipo de comportamento e que ela realmente vive. Se torna doença quando começa a atrapalhar a sua vida. É igual a dependência química. A dependência química, a pessoa se torna dependente químico quando ela para de viver a vida dela em função da droga. A mesma coisa, se a timidez está a ponto de que a pessoa não sai de casa, a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, então realmente vai precisar de uma ajuda profissional. Mas as pessoas, elas são diferentes, são únicas, né? E o ser humano é único, então a gente tem que aprender a respeitar também o outro. Agora, se a pessoa está se sentindo incomodada por dentro, aí ela tem que fazer o esforço, a motivação, a ação de tentar mudar, de tentar ser diferente, de ser melhor, de evoluir. Em qualquer idade a gente pode evoluir. Não é um empecilho, basta querer. Só que é mais fácil ficar na zona de conforto do que você correr atrás daquilo que você quer. Não,
Um dia eu vou conseguir aquilo. Mas o que você está fazendo hoje para conseguir os seus sonhos? Né? As pessoas acham que olhar para os sonhos é besteira. Não, não é. Quais são seus sonhos? Quais são suas metas, seus objetivos? O que você está fazendo hoje para atingir seu objetivo no futuro? Porque o que você faz hoje, você vai plantar amanhã. Então, eu preciso você olhar realmente para o seu presente. A felicidade está agora, no presente. Ela não está no amanhã e não está mais no passado. Então, se você fica apegado ao passado, você não está vivendo o momento presente. Ontem já era, hoje é o dia, amanhã poderá não acontecer, né? Isso. Muito bem, já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso TV Câmara Entrevista de hoje, falando sobre autoconhecimento, recebendo aqui a psicóloga Raquel Marques. Raquel, já querendo agradecer aqui a sua presença e pedindo para que você vai estar aparecendo ali os contatos da Raquel, para que você possa entrar em contato com ela, os telefones, o e-mail. Peço para a técnica colocar aí os contatos da Raquel e que você realmente deixe uma dica agora para aquela pessoa que está assistindo o programa agora e que está nesse processo. Olha, eu realmente preciso me conhecer mais, eu quero me conhecer mais. O que você diria para essa pessoa realmente ter um autoconhecimento saudável realmente para a sua vida? Começar a praticar atividades físicas, começar a ler mais, procurar selecionar os programas de TV, o que escuta, o que assiste, o que come, porque você se alimenta disso. Então você precisa saber o que você está ingerindo. Então é necessário olhar para dentro também, porque o seu corpo é seu templo. Se você é uma pessoa que quer se cuidar, comece agora, não espere o amanhã. É verdade. Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, por todas as suas dicas aqui sobre o tema autoconhecimento. Bom, e a gente finaliza aqui o nosso programa TV Câmara Entrevista dizendo que o programa vai estar disponível em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Um grande abraço a você e lembre-se, não sabemos do amanhã, mas do hoje temos certeza e a certeza do hoje é a esperança do amanhã. Viva o seu hoje, conheça a si mesmo e com certeza você vai construir um amanhã muito melhor. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.